Primeiro livro de Samuel, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Miquimais e no Monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou cada qual para sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: Que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e povo como a areia que está à beira do mar, em multidão. E eles subiram e acamparam em Miquimais, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, e em matas, e em rochas, e em lugares altos e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: Trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: O que fizeste? E Saul disse: Como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Miquimais, por isso eu disse: Os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal. E não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: Procedeste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Miquimais. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual. E a outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Horon. E outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam: Para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual o seu arado, e a sua relha, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que no dia da batalha não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém havia com Saul e com Jonatas o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Miquimais.
Você já se inscreveu no canal? Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Ora, sucedeu que num dia, Jonatas, o filho de Saul, disse ao jovem que carregava sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Porém ele não contou ao seu pai. E Saul esperou na parte externa de Gibeá, debaixo de uma romanceira que está em Migrom, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aías, o filho de Aitube, o irmão de Icabô, filho de Finéias, o filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló, que vestia um éfode. E o povo não sabia que Jonatas havia partido. E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda em um lado e uma rocha pontiaguda no outro lado. E o nome de uma era Bozés, e o nome da outra era Sené. A testeira de uma estava situada em direção ao norte, defronte a Miquimais, e a outra em direção ao sul, defronte a Gibeá. E Jonatas disse ao jovem que carregava sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição destes incircuncisos. Pode ser que o Senhor opere por nós, pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse: Faz tudo o que está no seu coração. Volve-te, eis que estou contigo de acordo com o teu coração. Então Jonatas disse: Eis que atravessaremos até estes homens e nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem: Esperai até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: Subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isto será um sinal para nós. E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que os hebreus saem das covas onde haviam se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram: Subi até nós, e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou na mão de Israel. E Jonatas subiu sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e atrás dele o seu escudeiro, e eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. E aquele primeiro massacre que Jonatas e o seu escudeiro promoveram foi de cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre de terra que uma junta de bois poderia arar. E houve um tremor no exército, no campo e no meio do povo todo. A guarnição e os espoliadores, eles também tremiam e a terra tremeu. Assim foi um tremor grandiosíssimo. E os atalaias de Saul em Gibeá de Benjamim observavam. E eis que a multidão se dissolveu e eles prosseguiram derrubando uns aos outros. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Contai agora e vede quem deserdou de nós. E quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. E sucedeu que, enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu e aumentou. E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. E Saul e todo o povo que com ele estava se reuniram, e eles vieram à batalha. E eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com eles ao acampamento desde os campos ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, até eles também os perseguiram com afinco na batalha.
Assim o Senhor salvou Israel naquele dia e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. Assim, ninguém do povo provou qualquer alimento. E todos aqueles da terra chegaram a um bosque, e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, mas nenhum homem levou sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo o juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e enfiou em um favo de mel e levou sua mão à boca, e os seus olhos foram aclarados. Então respondeu um do povo e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento neste dia. E o povo ficou debilitado. Então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te como os meus olhos foram alumiados, porque provei um pouco deste mel. Quanto mais se o povo quiçá tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram? Pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? E eles feriram os filisteus naquele dia, desde Miquimais até Aijalon, e o povo estava muito debilitado. E o povo voou sobre o despojo, e tomou as ovelhas, e bois, e novilhos, e os mataram no chão, e o povo os comeu com o sangue. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Senhor ao comer com o sangue. E ele disse: Vós tendes transgredido, rolai uma grande pedra até mim neste dia. E Saul disse: Dispersai-vos no meio do povo e dizei a eles: Trazei-me aqui cada homem o seu boi e cada homem a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. E Saul edificou um altar para o Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. E Saul disse: Desçamos atrás dos filisteus à noite, e os expoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. E eles disseram: Faze tudo o que te parecer bem. Então disse o sacerdote: Acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. E Saul pediu um conselho a Deus: Devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los na mão de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. E Saul disse: Achegai-vos aqui perto todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia. Pois como vive o Senhor que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, em meu filho, ele certamente morrerá. Porém, não houve um homem sequer no meio de todo o povo que lhe respondesse. Então ele disse a todo Israel: Estejais vós em um lado, e eu e Jonatas, meu filho, estaremos no outro lado. E o povo disse a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: Tudo o que fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer. E Saul respondeu: Deus assim o faça e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. E o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, o que trouxe esta grande salvação em Israel? Deus nos livre, como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus neste dia.
Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar. Assim Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que ele se voltava, ele os atormentava. E ele reuniu um exército e feriu os amalequitas, e livrou Israel das mãos daqueles que os espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquizua, e o nome de suas filhas eram estes: o nome da primogênita, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, a filha de Aimaas, e o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner, o tio de Saul. E Quis era o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, era o filho de Abiel. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa. Mas mata tanto o homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: Ide, parte, descei entre os amalequitas para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados e dos cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo. Mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a camelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante, e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: O que então significa esse balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: Fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Prossegue. E Samuel disse: Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel?
E te ungiu o Senhor, rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: Vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedecestes à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: Sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deviam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: Não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: Nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse: Eu pequei, contudo honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim, Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: Certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: Como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa, para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício.
E sucedeu que, quando lhe chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Aminadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e, ao mesmo tempo, de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos os quais estão diante de ti que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão, e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão, e uma garrafa de vinho, e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé dizendo: permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.